Bom dia a todos vocês, ouvintes deste programa Jesus Revolution. Esperamos que nesta manhã, Jesus Cristo no seu coração, sua mente, no seu entendimento e corpo, esteja revolucionando você com esperança, com alegria, com paz, com felicidade, com certeza de acontecimentos, e pela fé você está esperando. Eu pretendo hoje, nesta manhã, falar um pouco contigo a respeito da maneira de ver as coisas. Porque Jesus Cristo, ele se revelou dizendo que ele é luz. Luz tem uma potência e uma capacidade de iluminar, afastar as trevas e colocar de uma forma clara para que todos nós vejamos com propriedade cada coisa existente no lugar em que nós estamos. Quando se afasta as trevas, surpresa não existe de ataques de pessoas ou de tropeço, porque você vê claramente tudo que está acontecendo, tudo que está ao seu redor. E Jesus se revelou assim, ele é luz. E até nos disse que também ele nos tornaria a luz do mundo. Ou seja, para que as pessoas possam ver algo diferente, existencial na sua vida, que sai do comum, do trivial, que te diferencia, que te lança, te projeta acima das medidas, dos limites que a capacidade humana impõe, porque o mundo tem em si resistência. Por isso nunca as coisas saem com maneira tão simples e fácil para nós conforme nós desejamos. Às vezes não recebe o tanto que desejava, às vezes o dinheiro é insuficiente, às vezes não se manifesta na saúde conforme esperava, às vezes não termina numa casa conforme esperava, às vezes um filho não tem um relacionamento com o pai conforme esperava, com a mãe, com a família, às vezes não faz o curso que desejava, é impedido de alguma, e assim por em diante. Existem as limitações. Mas eu quero dizer a você uma coisa. Pense comigo agora. Imagine trevas densas, mas trevas mesmo. Você num lugar bem distante, bem no meio, vamos dizer assim, de um mato, muito longe de cidade, onde a luminosidade da cidade não tem a capacidade de chegar, aproximar e trazer um clarão. Pense assim, aqueles dias chuvosos, bem negro, em que as estrelas estão cobertas e a lua também. Desce uma densa treva, mas tão grande que você não consegue perceber nada ao seu lado. Aí você risca um fósforo e acende uma vela. A luz de uma vela teve uma potência de luminosidade tão grande que aquelas trevas, por mais densas que elas fossem, elas não resistiram à chama de uma vela e trouxe uma pequena luminosidade, mas o suficiente para você caminhar. Agora, você imagina, a luz de Jesus Cristo, a luz que ela é maior do que o sol que brilha. Jesus diz que nós somos luz. Imagine a capacidade, o poder de iluminar para você ver, para você andar, para você caminhar, você ter passo segundo a orientação dele, que te livra dos tropeços da vida que são criados por não ver, não perceber, não enxergar, os limites que são impostos. Jesus um dia disse para os apóstolos, os discípulos que estavam circuncidando, circulando ele, desculpa. Jesus disse para eles, olha, a candeia do nosso corpo são os olhos, aquilo que nós temos de luz. Se a luz que há em vós são trevas, quão densas serão as trevas? Se a maneira que você tem de olhar para as coisas são sem esperança,
sem fé, sem convicção da presença do poder de Deus na sua vida. Quão difícil será para você ser uma pessoa que vive em vitória. Nós temos que ter uma vida em vitória, um espírito de vitória, viver com espírito de vitória, olhar as coisas, mas não medi-las na nossa capacidade, mas na capacidade daquele que diz que está conosco, e Ele é por nós, Ele é junto conosco. Temos que medir segundo a capacidade dEle, segundo aquilo que Ele nos promete, aquilo que nós nos tornamos quando nós cremos que Ele está conosco e Ele vai adiante de nós abrindo os caminhos, as portas. Se você tem um olhar de fé, de convicção, de certeza que Deus é convosco, que Cristo é contigo, ninguém poderá te resistir. Nada poderá oferecer resistência para que você não chegue naquilo que você deseja. Porque Deus diz assim, um dia, olha bem, escuta o que eu vou lhe falar. Deus um dia chamou Moisés e disse para Moisés, veja que Moisés tinha 80 anos nessa altura da vida. Falou, Moisés, tira meu povo que está lá no Egito. Ele está escravizado, sofrendo. Eu tenho ouvido o clamor que sai dos lábios deles. Eu tenho visto o sofrimento. Eu estendi a minha mão e vou tirá-los de lá. Moisés olhou para ele mesmo e disse, mas quem sou eu? Capacidade tenho eu para ir lá no faraó e libertar o povo do Egito? Porque já era uma nação lá dentro, 600 mil homens, sem contar as mulheres, as crianças e os jovens de 20 anos para baixo. Ou quem sou eu? 3 milhões de pessoas no mínimo estaria ali. Mas Moisés olhou para ele. Assim como você, diante das circunstâncias da vida, você olha para você. Você procura uma saída, um caminho, conforme as suas forças. E é isso que Deus está dizendo. Que nós temos que olhar bem as coisas. Nós temos que ter uma visão real naquele que está conosco. Mas Moisés então disse isso a Deus e Deus disse a Moisés, não. Vai ser na força, no poder. Não é pela força nem violência, mas pelo meu espírito e o seu. É pela força interventória de Deus. Deus intervém. E Moisés assim então foi. E Deus disse para Moisés, a minha presença vai contigo. Eu vou te dar descanso. E Moisés disse para Deus, Senhor, se tu não fores, não me faça ir, porque a nossa diferença não está no Senhor estar conosco. Deus está com você. À medida que você abre os teus olhos e vê essa realidade conforme Deus está lhe prometendo. Se você receber bem, você tem. Se você não receber, você não tem. Mas se você acredita que Deus está contigo, isso é tão fácil. É tão fácil, sabe por quê? Porque você nem precisa ver isso. Apenas acreditar que Ele está presente. Por exemplo, eu creio, nesse momento, que Jesus Cristo está aqui conosco, aqui agora. O Espírito Santo está também, porque isso é a função do Espírito Santo, nesses dias, estar conosco. Creio na presença de Deus. Por que eu creio? Porque assim Ele disse. Eis que eu estarei convosco todos os dias. Então Ele está conosco agora. Eu não vou fazer nada sozinho, eu vou conversar com Deus, dividir as minhas causas, expor a Ele. E eu vou ver Deus na minha vida. Eu vou ver Jesus Cristo, o Espírito Santo comigo. O Espírito Santo, Jesus disse, eu deixo com vocês e Ele trará o poder sobre vocês. Também Ele vai fazer lembrar de como vocês têm que fazer, conforme aquilo que eu estou dizendo para vocês. Não é fazer da maneira que vocês pensam, mas da maneira que eu estou dizendo. É assim que vai acontecer. É uma maneira de ver as coisas. Você pode vê-las como gigante diante dos teus olhos, como Moisés viu,
E também você pode ver aos olhos de Deus como gafanhotos. Como Deus diz que é, diante de Deus o que é. Por exemplo, uma situação difícil de solução. Quando eles chegaram no Mar Vermelho, o mar para frente, monte à esquerda, planície para trás, e para a planície de onde eles vieram, também veio o faraó com seu exército, seus cavalos, e tantos soldados armados, com lança, com espada. E eles simplesmente, pessoas cansadas, em pé, com criança, diante de um faraó opressor, diante de um exército que vem para destruir, e um mar à frente que não tem como passar. Simplesmente Deus disse: estenda o teu bordão sobre o mar, coloca os teus pés, que eu vou abrir o mar e vocês vão passar pé enxuto. E Deus fez isso. Aí você pode perguntar, mas se Deus abriu o mar, eles estão passando, e olha que essa distância não era pequena, porque eles começaram à tarde, no outro dia de manhã eles estavam atravessando ainda. Mas Deus fez o quê? Colocou a nuvem de fogo, aliás, uma nuvem e a chama de fogo que acompanhavam eles. Deus colocou entre Israel e o povo do Egito. Ele fez uma muralha. Por mais lento que andava o povo de Israel a travessia do mar, os egípcios não alcançavam, porque Deus emperrou as rodas. Entenda isso que Deus está dizendo. Deus se colocou entre aqueles que crêem nele, com aqueles que não creem, os perseguidores, os inimigos. Deus se faz presente, guardando, protegendo, e dando o seu caminhar mais rápido do que aquele que lhe persegue. Deus impede o desenvolvimento dele na força, no poder dele. E assim que terminou o dia, eles saíram do outro lado do mar. Quando eles saíram, Deus fechou o mar. Quando eles estavam em terra firme, pé enxuto, lá do outro lado da mar, Deus fechou o mar. E ali o mar engoliu todos aqueles que estavam perseguindo o povo de Israel. O povo de Israel, eu digo porque é uma nação, aqueles que creram em Deus, ali começa a história de Deus com o povo. Ali começa a sua história. Escreveram a sua história antes e depois. Antes de ter Deus, você crê em Deus, antes de você permitir Deus na tua casa, na tua vida. E depois que você abriu o seu coração, entendeu, compreendeu que Ele está junto contigo, que Ele lhe protege, que Ele te guarda, que Ele faz separação entre você e o mal, entre aquilo da sua natureza que é de edificação, de crescimento, de desenvolvimento, de realizações, com aquela perseguição, de destruição, de dificuldade, de miséria, de falta, de doença. Deus contigo. Ele é luz iluminando os teus caminhos para que você veja claro, sem dificuldade, eliminando, soprando do seu entendimento, da sua visão, as dúvidas. Deixando bem claro para você que o poder dele é seu, é meu, é nosso, é de todos nós, porque nós fomos criados à semelhança dele, sem diferença. E que Cristo nada mais do que isso fez, de conscientizar a cada um de nós do que nós somos, porque é uma escolha particular minha e sua. Deus não vai forçar ninguém a receber o que é dele, a criar autoridade e domínio sobre as coisas, a ter uma capacidade de chamar à existência aquilo que não é como se fosse, trazer aos pés de ti mesmo, ao seu encontro pela fé, aquilo que Deus está dizendo que acontecerá pela força e o poder dele. Você dinamizar a sua vida, abrir os portões da tua casa, da tua vida, dos teus negócios, da tua família, da tua saúde, através da sua fé, através daquilo que você crê, através daquilo que Jesus Cristo está te prometendo e dizendo, por validade na palavra de Cristo, acreditar na realidade, na existência daquilo que Ele está prometendo e falando dos acontecimentos em cada um que deseja, que quer. Então, se você for bom para ver, você enxergará. Se a sua visão é uma visão de uma pessoa construída pela fé, com
crença, acreditando no que Jesus Cristo está dizendo, isto vai acontecer na tua vida, nada será maior do que ti. Sabe por quê? Porque está escrito lá e na primeira carta de João 4:4, maior, filhinhos, é de bom ânimo, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Já vencestes, sois vencedores. Já venceste o mundo, já venceste as dificuldades, as oposições. Porque Jesus Cristo está em nós e Ele é maior. Traga Jesus Cristo na tua vida e deixa as coisas tornarem-se claras, você enxergar através do Espírito Santo, tendo o seu convencimento pelo poder que Ele tem, você enxergar a realidade de Deus a favor da sua vida, da sua família, da sua casa, dos seus negócios. A Isaías, no capítulo 26, versos 3, diz assim: Deus conserva em perfeita paz aqueles cujos o propósito estão firmes, ou seja, os pensamentos são firmes, porque confia em ti, Senhor. As pessoas são firmes, pensamento, propósito. Ele vive numa paz, numa segurança, numa certeza. Paz não significa que tudo ao seu redor estará acomodado para não lhe tirar da sua zona de conforto, para não soprar contra ti. Não. Ele não diz isso. Ele diz que a sua volta pode levantar tempestades, mas você com Cristo estará confortavelmente sossegado e tranquilo. Que o que lhe tira a paz, que torna a tempestade para a tua vida, é o que te provoca medo, receio, e levanta a sua incapacidade de resistir aqui. Por isso você percebe que um pequeno cãozinho com late para você não lhe rouba a paz, nem a segurança, nem lhe põe pavor, nem pânico. Mas se você deparar com um leão e ele rosnar para ti, você estremece e vai correr, porque você não resiste ele. Sua força é menor que a dele. Mas quando você tem o leão do leão, o rei de Judá, Jesus Cristo, que é chamado o leão dos leões, o rei de Judá, quando você tem ele contigo, você não apavora com coisa alguma. Isso é paz. Conserva em paz. Conserva. Deus mantém nós numa paz tremenda. Também Isaías 26 diz assim, que Deus nos concede a paz, porque as obras das nossas mãos Ele a faz por nós. Olha o que Ele está dizendo. Ele nos deixa em paz. Ele nos dá paz. Ele nos protege e nos guarda. O nosso interior, a nossa mente está tranquila. Porque aquilo que nós vamos fazer, Deus estará fazendo por nós. Junto, você põe a mão e Deus põe o poder. Então, sejam os seus olhos luz, que sejam capazes de ver o que Deus promete, cumprindo-se na sua vida. E você, com Deus, com Jesus Cristo, o Espírito Santo, nada pode resistir. Porque se Deus é por nós, quem poderá ser contra? E é isso que eu te digo. O que você tem hoje para apresentar a Deus, para ser desfeito, que está ali deixando desconfortável, preocupado, sofrendo, angustiado? O que é? Faça isso. Coloca isso diante de Deus, mas expressa, não pensa para ser hoje. Isso me incomoda. Hoje isso me perturba. Hoje isso criou para mim um desconforto muito grande. A minha finança, ou isso, ou aquilo, ou dívida, ou doença. Põe diante de Deus aí. Porque Deus diz uma coisa. Quando estiverem 2 ou 3 pessoas se unidas no nome dele, Ele está junto. E que se nós por acaso, porventura, pedir alguma coisa aqui na terra, lá do céu Ele vai conceder. E nós então vamos concordar com vocês em oração e vamos levantar junto um clamor a Deus a seu favor. E Deus vai te visitar aí na sua casa, onde você estiver, e vai fazer uma transformação na sua vida.
E você vai ligar para cá. Pega o costume, vocês que estão ouvindo, já receberam tanto de Deus, de não manter isso no anonimato que Deus tem feito por você. Mas liga, para que através da sua ligação nós podemos estimular muitos outros à fé. Muitos outros. Porque tem muitas pessoas que estão esperando. Tem muitas pessoas que elas esperam em Deus. E o seu testemunho é um arrimo para ele. Meu Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, eis que o Senhor é presente na casa, no lugar onde cada um está. O Senhor é um Deus bem presente, bem diante de cada um, e o Senhor conhece a cada um. Também a necessidade de cada um, e o Senhor está aí com o amor que o Senhor tem, no nome de Jesus Cristo, com o poder do Teu Espírito Santo, para abrir as portas, para libertar os cativos. Também aqueles que estão oprimidos, caem as opressões abaixo dos pés agora. Também aqueles que estão na necessidade tremenda hoje de algo substancial para a sua vida, alimento, comida, também o Senhor está aí para dar a esses que estão pedindo. Senhor, também o Senhor está aí para mudar essa família, o relacionamento desta casa, desse marido, dessa mulher, desses filhos com os pais e com seus irmãos. Também o Senhor está aí, ó Deus, para retirar esta enfermidade. Também essa preocupação, ó Deus. Esse desemprego que bate forte aí nesta casa. O Senhor está abrindo as portas hoje, ó Deus, para que o serviço os encontre e eles encontrem com o serviço que eles buscam no nome de Jesus Cristo. Enfim, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas e a necessidade de cada um. E nós estamos aqui, ó Deus, unidos na terra, como o Senhor disse. Nós unimos aqui, eu, pastor Mário, nós unimos em oração com todas essas pessoas que estão nos ouvindo também, ó Deus. Nós estamos unidos com elas, dentro da necessidade delas. Na certeza que tudo que elas pediram ao Senhor, do céu, o Senhor está concedendo agora, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Com a graça, com alegria, com paz, com felicidade. Esta semana, seja ela, esse final de semana, repleto de felicidade para você, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.